Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso estudo de eletrostática, agora a parte 2. O que nós vamos estudar? O que é o aterramento, os processos de eletrização e os princípios da eletrostática. Aterramento. Vamos conhecer o que é o aterramento. Quem já teve a sensação de levar um breve choque quando vai tomar um banho, né? No chuveiro elétrico, encostar numa torneira, não é? Então, isso é devido a um aterramento mal feito ou até mesmo a um não aterramento. Mas o que provoca isso? Então, nós sabemos que os circuitos elétricos, eles são feitos para poder fazer com que a corrente elétrica flua, mas várias situações podem fazer com que aquela ligação não esteja correta, como fios desencapados, e aí pode acontecer uma fuga de corrente elétrica, e o aterramento justamente é para evitar essa fuga. Aterrar um aparelho ou equipamento significa que um dos seus fios, no caso, o fio terra, está conectado exatamente à terra. Simplesmente dessa maneira, tá? Lógico, é feito por um eletricista, certo? Benefícios do aterramento. Gente, o aterramento ele nada mais é do que uma rota de fuga para uma possível descarga elétrica. Então, quais são os benefícios de se ter um aterramento, um bom aterramento? Primeiro, proteger as pessoas contra possíveis choques, né? Uma vez que ele absorve a corrente elétrica que acumula nos aparelhos e direciona para a terra. Proteger os equipamentos contra possíveis picos de energia ou sobrecargas elétricas. Proteger também as pessoas e os aparelhos de descargas atmosféricas, que são os raios. E ajuda no bom funcionamento de fusíveis e disjuntores. Vamos entender o aterramento na eletrostática. Como que seria? Imagina essa seguinte situação, onde nós temos um corpo eletrizado positivamente, ele está sendo suportado por uma haste, onde esse fio ele é um fio isolante. Como que eu posso fazer um fio terra nessa esfera eletrizada positivamente? Observe que se você conectar, se você encostar, tocar nessa esfera, o que vai acontecer? As suas mãos elas vão se comportar como um fio terra. Então, elétrons serão atraídos da terra para a sua mão, ok? Porque cargas de sinais contrários se atraem. A bola de metal vai ficar, então, neutra. E se eu tiver uma situação onde a minha esfera agora ela estiver eletrizada negativamente, nessa situação, o que vocês acham que acontece? Será que os elétrons vão ser puxados da Terra? Sim ou não? Não, né? Porque se os elétrons fossem puxados da Terra, a gente estaríamos contra um princípio da eletrostática, né? Eu estaria falando que cargas elétricas de mesmo sinal se atraem, e não, elas se repelem. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer que os elétrons vão descer da esfera através da sua mão para a Terra. E você também vai ter, naquela situação, a esfera também vai ficar neutra. Vamos falar agora sobre os processos de eletrização. Eletrização é um processo no qual um corpo que está inicialmente neutro, ele ganha ou perde elétrons. Já vimos que se o corpo ganha elétrons, ele se eletriza negativamente, e se ele perde elétrons, ele se eletriza positivamente. Existem basicamente 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, contato e indução. Processo de eletrização por atrito, então, ocorre quando atritamos 2 corpos de substâncias normalmente diferentes e inicialmente neutros, e haverá transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fique eletrizado positivamente, ou seja, um dos corpos vai perder elétrons e o outro corpo ele vai ganhar elétrons, ficando eletrizado negativamente. Ou seja, ao final do processo de eletrização por atrito, você terá 2 corpos eletrizados com cargas elétricas de sinal contrário. Como exemplo, vamos supor que eu tenha lã e vidro, tá? Então, eu tenho aqui um pedaço de lã e um tubozinho de vidro.
beleza? A princípio, os dois estão eletricamente neutros. Lembrando que um corpo neutro tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Se é uma eletrização por atrito, eu vou atritar os dois. Nesse processo de atritar, de esfregar, vai acontecer que elétrons vão sair de um corpo para o outro, sempre elétrons, nunca prótons. Então, nessa situação onde você tem vidro e lã, elétrons vão sair do vidro para a lã. Então, o vidro vai perder elétrons, ficando eletrizado positivamente, e a lã vai receber elétrons, ficando eletrizada negativamente. Ao final, os dois corpos eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários. Observe que ali, como que se descobre, né, qual corpo vai ficar eletrizado positivamente ou negativamente? Já falamos, através da série triboelétrica, tá? Ok? Onde lá nós tínhamos vidro e lã, ok? Então, nós tínhamos vidro, observe que o vidro está aqui em cima, e nós temos lã mais embaixo. Então, o vidro fica positivo e a lã negativa. Olha essa outra situação. Então, enquanto nós esfregamos o balão num pedaço de algodão, agora eu tenho o balão que ele é plástico e um pedaço de algodão representado aqui. Então, os dois corpos estão inicialmente neutros. Eu vou tritar o balão. Então, eu vou tritar os dois. O que vai acontecer? Um deles vai perder elétrons, tá? E o outro vai ganhar elétrons. Nessa situação, qual dos dois? Então, você tem algodão e plástico, né? Então, vamos lá. Algodão e o plástico. Onde que tá o plástico? Nananana, mais embaixo. Então, o algodão vai ficar positivo, ou seja, o algodão ele vai perder elétrons para o plástico, tá? Os elétrons são atraídos para o balão. Muito bem. Ao final, você tem o balão eletrizado com carga elétrica negativa e algodão eletrizado com carga elétrica positiva. Ao final, os dois corpos se eletrizam com cargas elétricas de sinal contrário, característica da eletrização por atrito. Eletrização por contato. Ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. Então, na eletrização por contato, você tem um corpo eletrizado e um corpo neutro. O excesso de cargas do corpo eletrizado é distribuído entre os dois corpos. Esse tipo de eletrização acontece com maior frequência em materiais condutores, uma vez que neles os elétrons encontram-se livres, né? Então, nós temos elétrons livres nos materiais que são condutores. Só lembrando que elétrons livres são aqueles elétrons da última camada do material, aqueles elétrons que passeiam com mais facilidade pelo átomo. Ou seja, eles têm grande mobilidade. Quando um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado, o corpo neutro é eletrizado. Então, observe nesse esqueminha. Então, você tem um corpo a princípio, esse corpo ele está eletrizado positivamente, esse corpo neutro. Você está aproximando. Ao aproximar, vai haver uma separação de cargas, tá? De tal forma que você tenha, então, no caso, como esse corpo ele é eletrizado positivamente, quando ele aproxima, então, os elétrons do corpo neutro são atraídos para o corpo eletrizado positivamente, tá? E você tem, então, no corpo que estava neutro, uma falta de elétrons, ou seja, o corpo fica eletrizado positivamente. Ao final, você tem os dois corpos eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. Mais detalhes. Então, observe nessa situação, eu tenho um corpo eletrizado, novamente, positivamente, e um corpo neutro. O sinal positivo representa o excesso de prótons no corpo A, tá? Ou a falta de elétrons. Quando você, então, aproxima, lembrando que o corpo B está neutro, ou seja, o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Ao aproximar o corpo eletrizado do corpo neutro, ao você fazer o contato, vai acontecer que os elétrons vão passar do corpo que estava neutro para o corpo eletrizado positivamente. E ao final,
você terá os dois corpos eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a indução. A presença das cargas no indutor faz com que os elétrons do corpo induzido se movam em seu interior, ocorrendo uma polarização de cargas. Quando, por exemplo, a haste carregada negativamente é colocada perto da esfera metálica, então você tem aqui uma haste carregada negativamente, é colocada próximo de uma esfera metálica, ela está neutra, mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Outra coisa, em uma eletrização por indução, o corpo eletrizado ele é conhecido como indutor e o corpo neutro é conhecido como induzido, tá? Nessa situação, quando você aproxima o indutor do induzido, vai acontecer uma separação de cargas. Sendo o indutor um corpo eletrizado negativamente, o que vai acontecer? No corpo neutro, os elétrons vão ser repelidos para a região mais longe possível, enquanto os prótons vão ser atraídos, tá? Então, repulsão dos elétrons e atração dos prótons. Ao afastar o bastão, a esfera estará eletrizada? O que vocês acham? Se você retirar o bastão, será que a esfera vai ficar eletrizada? Não, né? A esfera não vai ficar eletrizada. Por quê? Porque os elétrons vão se redistribuir pelo material e você vai ter novamente a esfera neutra. Ok? Então, vai acontecer uma redistribuição das cargas e a esfera vai voltar a ficar neutra. Processo de eletrização. Como eletrizar, então, efetivamente um corpo? Então, vamos imaginar essa situação. Você tem duas esferas, elas estão neutras, de tal forma que elas estão em contato. Nessa situação, elas se comportam como um único corpo. Sendo assim, as esferas possuem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Quando um bastão negativamente eletrizado é trazido para perto das duas esferas, os elétrons livres se movimentarão devido à repulsão, tá? Então, eu vou trazer um bastão eletrizado negativamente. Então, esse corpo, as duas esferas que se comportam como um único corpo neutro, vai acontecer que os elétrons vão ser repelidos aqui, ó, para essa extremidade, e os prótons atraídos para esta extremidade, tá? Vejam a situação? Então, você trouxe aqui um indutor desses dois corpos que se comportam como um único corpo, os elétrons vão ser repelidos, tá? Muito bem, então você tem a aproximação do bastão negativamente eletrizado, os elétrons livres se movimentam devido à repulsão elétrica. Os elétrons vão para a parte mais longe possível. E se por acaso eu levar esse bastão para, antes de levar esse bastão para longe, eu afastar as duas esferas, tá? E aí, na sequência, eu retirar esse bastão, então eu vou ter as duas esferas eletrizadas. Separando as esferas com o bastão ainda presente, elas ficarão igualmente carregadas, mas com cargas de sinais contrários. E a eletrização por indução, aterramento. Vamos lá, novamente. Você tem essa situação de um corpo neutro, que é o induzido. Você vai aproximar o indutor eletrizado agora positivamente. Observem que nessa situação, os elétrons vão se aproximar, tá? Devido à força de atração. E os prótons vão se repelir. E se por acaso eu tirasse esse bastão, eu teria o corpo eletrizado? Não, né? Não, porque as cargas se redistribuíram. Como que eu posso, então, eletrizar esse corpo aqui, ó, por indução, fazendo um aterramento? Pode tocar, lembra? Se você tocar com as mãos, se você tocar por este lado aqui do corpo que está, no caso, com uma separação de cargas, o induzido apenas separou as cargas, ao tocar, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos, força de atração, né? Então, elétrons serão atraídos e você vai ter que, a esfera vai ficar eletrizada, tá? Então, agora ainda você vai retirar o bastão e vai ter a esfera eletrizada negativamente. Ficamos por hoje.